Mensagem de 22 de agosto de 2015. O Senhor está nos abençoando, caros moradores do coração, com seus insights. Eu tenho um exemplo bonito hoje à noite para compartilhar com você. Gostaria de ir para a mensagem e dizer que ainda estou recebendo algumas cartas de alguns de nossos telespectadores sobre a mensagem sobre o odre novo e o odre velho. Hoje à noite, enquanto eu estava no meu culto pessoal, onde o Senhor estava me segurando com muito carinho, eu podia sentir que Ele tinha uma profunda preocupação em seu coração. Algo estava muito preocupante para ele. Eu percebi depois de uns 45 minutos ou mais com ele, que era esta questão sobre os odres, que talvez eu não tenha transmitido a vocês como eu deveria ter feito. Tentei repetir a vocês as palavras exatas que o Senhor me deu, mas você sabe, eu caio também às vezes, e eu posso não ter feito um trabalho tão bom como eu poderia fazer. Mas esta noite, ele esclareceu algo para mim, e eu acho que vai ajudá-los. Eu acho que vai ajudar a todos vocês a entender o seu ponto de vista. Foi sobre os odres novos e sobre ser preenchido com vinho novo. Sobre deixar as antigas tradições para trás. Eu acho que você vai entender um pouco melhor o que ele estava se referindo em seu contexto. Mas primeiro, eu tenho que dizer que nós vamos ter que ter cuidado aqui sobre a comunicação, porque nós temos vários e-mails e comentários e mensagens sobre coisas que eu disse que eu nunca disse. Em outras palavras, alguém ouviu alguma coisa diferente do que o que saiu da minha boca. Temos ainda voltado para ouvir a mensagem novamente, para ver, eu disse isso? E não, eu não disse, mas foi feito dessa forma. E você sabe, isso é uma coisa comum nas conversas. E Ezequiel e eu descobrimos que há realmente demônios que torcem as palavras que vão de uma pessoa para outra. As palavras ficam torcidas e o verdadeiro significado não sai. Essa é a razão pela qual eu orei contra a oração vinculativa, demônios que iriam torcer a conversa. Então, eu estou te pedindo, por favor, se você tiver uma preocupação e você acha que eu disse alguma coisa, volte e ouça novamente, para ter certeza de que eu disse isso desta maneira. Ou se eu disse algo assim e você apenas não ouviu errado. Só para não dar aos demônios espaço para operarem. Em nome de Jesus, eu amarro cada demônio que faria com que esta mensagem fosse torcida e incompreendida no outro lado. E peço-lhe, Senhor, para abrir os nossos olhos, nossos ouvidos e nossa compreensão para ouvir o que é que você queira nos comunicar sem qualquer confusão, pois Tu és um Deus de ordem e verdade. Meu compromisso número 1 é com o Senhor e com a verdade. E o meu compromisso número 2 é com vocês. Então, eu não posso tentar mudar as palavras que saem da boca do Senhor, que eu tenho que discernir, ou que o nosso grupo tem que discernir. Se ele lhe ofende, sinto muito, mas eu não posso mudar essas palavras para satisfazer o que você acha que deveria ser. E se eu cometi um erro, se todos nós temos cometido um erro de discernimento, eu sinto muito. E tudo que eu posso dizer é que nós somos humanos. Mas esta noite o Senhor parece estar confirmando a mensagem dos odres. Então, eu gostaria de ir em frente e compartilhar com vocês o que Ele mostrou para mim. Ele me pediu para fazer isso. Ele me mostrou uma visão de Marta e Maria. E eu disse, Senhor, você quer falar sobre isso? E ele disse, não, eu gostaria que você falasse. Então, aqui vai. Durante meu culto pessoal, o Senhor trouxe um exemplo de 2 mulheres. E tenho que confessar, eu tenho sido uma Marta boa parte da minha vida cristã.
Foi somente em anos muito recentes que o Senhor tem sido capaz de me arrancar da minha realidade para prestar atenção nele e deixar o resto cuidar de si mesmo. Então, aqui vai a história contada em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. E esta é a Nova Versão Internacional, na casa de Marta e Maria. Jesus e seus discípulos estavam em seu caminho. Ele chegou a uma aldeia, onde uma mulher chamada Marta abriu a casa para ele. Ela tinha uma irmã chamada Maria. Ficou sentada aos seus pés, ouvindo o que ele disse. Marta, porém, foi distraída por todos os preparativos que tiveram de ser feitos. Ela veio até ele e perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado fazer o trabalho por mim? Diga a ela para me ajudar. Marta, Marta, o Senhor respondeu, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas poucas são necessárias ou mesmo apenas um. Maria escolheu a boa parte e não vai ser tirado dela. E isso é o fim desta história curta. Então, Marta sentia que era seu chamado e dever preparar a comida e a sua casa para acomodar os seus hóspedes. Para esse fim, ela trabalhou muito duro. E não tenho dúvidas de que às vezes ela preferia ter se sentado aos pés de Jesus do que fazer todo o trabalho. No entanto, essa história das duas mulheres é muito reveladora, porque Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte. Isso significa que Marta não era obrigada a preparar comida para seus convidados. Em vez disso, ela escolheu para ficar sobre o trabalho ocupada com a preparação. Aí se levanta a seguinte questão: alguém tinha que fazer esse trabalho? Claro que sim, eu concordo com isso, mas eu também acredito, sem sombra de dúvida, que se Marta tivesse escolhido para se sentar aos pés do Senhor com Maria, teria havido uma batida na porta e os pratos de comida preparados viriam marchando através da porta e iriam sobre a mesa sem qualquer esforço de Marta, contudo. Afinal, o Senhor alimentou a 5.000. Certamente, ele poderia ter motivado alguém para colocar uma refeição abundante para servir a ocasião, para que Marta pudesse continuar a sentar-se a seus pés, se ela escolhesse isso, o que era uma parte melhor. Ou digamos que os alimentos não apareceram e todos ficaram com fome. Eles seriam alimentados com as palavras do Senhor. Assim, isto apresenta uma imagem diferente de Marta, o fato de que ela voluntariamente escolheu fazer a preparação da refeição. Ela se revela uma mulher do mundo, aquela que é confortável e ansiosa para se envolver com as obras do mundo, servindo a hospitalidade. Por quê? Porque Jesus disse que ela fez uma escolha para fazer isso. Agora, eu com certeza não posso te dizer que eu teria feito um pouco melhor que Marta. Sabendo que essas pessoas importantes, respeitados tremendamente, estavam lá e era a hora do jantar, eu não poderia ter feito qualquer coisa senão levantar e trabalhar na cozinha também. Mas isso é exatamente o ponto. Isso faz parte da minha natureza, a minha natureza carnal, que tem de ser condenada à morte. Porque a coisa mais importante que estava se passando nesse tempo todo foi o que o Senhor estava ensinando diante delas. Às vezes temos que fazer violência para a nossa carne e olhar um olhar um pouco ultrajante, ou até mesmo preguiçoso ou responsável. Quantas vezes você tem ido em oração e é atacada pelo diabo? Ele vem e te diz: você não deveria estar fazendo isso agora. Você tem todo esse trabalho para fazer. Você é tão irresponsável, muitas vezes por aqui. Eu posso te dizer que é assim. E para a maioria, isso pode parecer verdadeiramente injusto. Eu sei que ele fez isso a mim por muito tempo. Eu estava muito irritada com esse exemplo, especialmente porque eu tenho a tendência a ser a Marta, maior parte do tempo. Mas nesses últimos anos tenho vindo a reconhecer que as coisas que eu vejo como sendo tão importantes não são realmente importantes, contudo.
Essa é a diferença entre a perspectiva espiritual e a perspectiva carnal. Portanto, em conclusão, ninguém disse que o seu papel foi forçado sobre ela. Ela escolheu. Agora chegamos a Maria. Certamente ela tinha tarefas a fazer, vivendo com sua irmã, e tenho certeza que ela teve o seu quinhão de direitos. Mas Maria, conscientemente, opta por não envolver-se nas tarefas nesse dia. Ela escolhe para se sentar aos pés do Senhor e ouvir a Ele. Eu acredito, porque Deus era a pessoa mais importante em sua vida, ela tinha muito pouco interesse em alimentos e preparações para os trabalhos da festa. Ela estava mais ocupada com um significado mais oculto, mais profundo do que era antes dela. Este não era um homem que ela foi se divertir. Esse era Deus, e a essência de Deus, sua espiritualidade, era o que ela ansiava. Não companhias e festas que vêm e vão, mas o que Jesus tinha era mais precioso para ela do que qualquer coisa. Mas agora eu entendo mais sobre mim mesma. Eu estava confortável como a Marta. Eu gostava muito de me manter ocupada nas preparações no mundo. Eu gostava de uma boa refeição e iria sair da minha maneira. Eu gostava de uma casa limpa e um piso limpo. Mas não mais. Algo dentro de mim mudou. O Senhor está esperando para falar com você. Ouço no meu espírito. E eu não posso esperar para estar com Ele. Ele já não é menos importante do que biscoitos caseiros e um chão limpo. Não, agora Ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Todo o resto pode esperar até amanhã. Alguma vez você já experimentou esse sentimento de vazio após navegar na internet por 1 hora? Você só queria usá-la para procurar uma coisa, mas outras coisas chamaram sua atenção por curiosidade. E 1 hora mais tarde você percebe: o que eu estou fazendo? Eu não tenho obtido qualquer intimidade mais profunda com Deus. Acabei de ouvir um monte de gente disputando datas e se expondo relativo ao calendário e as mesmas velhas notícias, uma e outra vez. Isso é onde eu estou querendo chegar, querida família. Você pode ser uma Marta e passar horas em coletas e pesagens de dados, discutindo com os amigos em fóruns, vasculhando as últimas notícias para ver o quanto mais perto estamos do arrebatamento. Podemos estudar e participar das luas novas hebraicas e as festas, as perspectivas hebraicas e o significado dos tempos e das épocas. Eles são fascinantes e eles parecem ser espirituais, mas eles são realmente? Quando terminar de estudar todas essas coisas, estamos mais fundo ou mais perto de Jesus como nosso cônjuge íntimo que tivemos feito todo esse trabalho? Sim, eu acho que o entendimento nos aproxima em alguns aspectos. Eu concordo com isso. Há um entendimento mútuo das coisas significativas que definitivamente traz a beleza das tradições. Mas quando nos envolvemos nessas coisas, e nós, por exemplo, passamos o tempo estudando o que este profeta ou aquele profeta diz e o que é mais um novo cumprimento profético das notícias, quando está tudo feito com isso, para ser brutalmente honesta, não estamos exaustos de tudo o que buscamos de todas as diferentes últimas interpretações e profecias? E um pouco temerosa do que está por vir sobre o mundo? É muito intimidante avaliando todos os dados. Então, o que é a prioridade em nossas vidas? É uma relação cativante e íntima com Deus Todo-Poderoso, sentado aos seus pés, ouvindo seus batimentos cardíacos? Ou é saber as últimas novidades sobre quando Ele está vindo? Estamos correndo aqui e correndo lá para encaixar as peças do quebra-cabeça e sermos bons, inteligentes, bem lidos, estudados, bem educados? Essa é a nossa prioridade? Ou será que estamos quebrantados com o noivo,
e desejosos apenas de abraçar e ser abraçados por Ele. E estamos confiando nele tão completamente que nós deixamos todos os problemas do tempo, do arrebatamento para trás, porque estamos com o nosso Deus. Estamos ouvindo a sua batida do coração e Ele comunica seus sofrimentos e suas necessidades para nós. Ele nos permite saber como Ele fica triste quando nos fechamos só em nós e imediatamente faz um plano para nos visitar. Ele deseja passar o tempo ao lado do menino que não tem pai. Então temos uma bola de basquete e o convidamos para jogar. Mas logo que estamos a fazer essas coisas, corremos de volta para os pés do nosso Salvador e o beijamos. Gastamos a coisa mais preciosa que temos nesse mundo, o nosso tempo, lançando-nos sobre ele e estando em sua companhia. Este é o paradigma de Maria. Então você vê? Está claro para você? Eu não sou preconceituosa contra os judeus ou as festas judaicas. Estou tão apaixonada por aquele que é o culminar de todas as leis, todas as festas e tradições. E eu estou tão tomada por ele que há pouco tempo para qualquer outra coisa. Quando ele me disse para parar de procurar os caminhos dos seus antepassados e buscá-lo sozinha, eu entendi o que ele quis dizer. Ele era solitário para sua noiva. Ele quer ver a sua Maria sentada a seus pés. Ele quer sentir sua suave carícia na testa e ver que você confia nele tão implicitamente que você não se preocupe sobre o mundo ou o desenrolar dos acontecimentos. Você só se preocupa com ele nesse exato momento e o que ele tem a dizer para você e a sua eternidade juntos. Assim, o ponto sobre o odre novo e os odres velhos é que o vinho novo é a relação de amor da noiva de Jesus com Deus. E o vinho velho é a maneira das leis e as tradições dos homens, e as tradições que são belas tradições que ele mesmo comemorou, e vamos comemorar no milênio, segundo as Escrituras. Mas o vinho novo é algo completamente diferente. Não é uma atividade que é retomada com comunidade, tempos e estações. É eterno, amor eterno, relacionamento com o Senhor. Assim, a fim de ter esse novo vinho derramado em nossos odres, nós temos que ter odres novos e temos que gastar um monte de tempo a seus pés. Então, eu acredito que isto é basicamente o que ele estava falando quando ele nos presenteou com o exemplo dos 2 odres. E ele está ansioso para encher-nos do vinho novo, mas temos que ser livres para sentar com ele e nos divertir. Nossas mentes não podem ser tomadas com todas as ações do mundo, não importa o quão relevantes pareçam ser. Em seus olhos, eles não são tão relevantes, pois em um piscar de olhos ele poderia nos transmitir qual vai ser seu próximo passo e pode ser perdido por todos. Na verdade, ele provavelmente seria perdido por todos, mas aqueles que são muito próximos a ele iriam vê-lo. Ok. Agora, o que você acabou de ouvir foi gravado na noite passada. E eu segurei-o porque eu queria continuar a discerni-lo. E para ter certeza de que eu tinha um coração e a mente do Senhor, por causa de algumas correspondências que temos recebido, observações e assim por diante. Eu entrei em adoração e oração hoje. E como eu estava em oração e adoração, o Senhor tinha uma palavra para mim. Isto é o que ele tinha para dizer. Minhas noivas, tenho tido muito tempo para levá-los e convencê-los de que eu estou a falar através deste canal. Pergunte a vocês mesmos, por que, Senhor? E eu lhe responderei. Porque você aprendeu maneiras que não são agradáveis para mim, e eu o trouxe aqui para lhes oferecer os meus caminhos.
Não estou falando a verdade através de suas mentiras cotidianas de forma consistente e em seguida a falar. Mais uma vez, olhar para o fruto. Olhe para o fruto. Você cresceu mais perto de mim através desse ministério? Realmente. Perguntem-se a essa pergunta. Se a resposta é não, então não há nenhuma razão para continuar aqui. Se a resposta for sim, eu tenho uma proposta para você. Você está andando no erro e eu quero endireitar seu caminho para que você possa alcançar o destino do meu coração por um caminho mais curto. Velhas formas precisam ser abandonadas. A preocupação do estudo não é o caminho mais curto. A infusão do meu espírito e meu conhecimento que é a forma mais curta. Quando você se senta comigo, totalmente vazio de você, eu vos encho até transbordar comigo mesmo. Se você se sentar cheio, onde posso encontrar espaço para verter sobre você? Alguns de vocês têm enchido suas embarcações com a aprendizagem. É no meu caminho. Você quer saber por que você não está progredindo em certas áreas? Esta é a sua resposta. Não há espaço para avançar até se esvaziar de sua própria agenda. Então, eu posso enchê-lo. Ore sempre. Pai, se eu estou em erro, revela-me e me dê um espírito dócil que responde à sua correção. Pai, acima de tudo, eu quero ser agradável para você e seu filho. Ore estas palavras de coração e suas orações serão respondidas. Senhor, eu quero isso. Respondi. Você treme na minha palavra. Fique nessa postura, amados. Vai aperfeiçoar você, na verdade, se você continuar assim. E o Senhor continuou falando. Bem, eu só queria falar para alguns de vocês que eu tirei de você aqui para uma razão muito boa. E se você já teve a nutrição de qualidade, não há nenhuma necessidade para você lutar contra o que eu estou tentando ensinar aqui. Em vez disso, eu gostaria de lhe pedir para abraçar minha perspectiva e considerar meus caminhos. Isso é tudo que eu tenho a dizer, meu amor. Não há nada mais a dizer agora, só que eu amo minha noiva profundamente. E enquanto há tempo, eu quero que ela seja uma curta imagem de mim mesmo. E para que ela possa alcançar algumas coisas que ela segura firmemente no seu coração, precisam ser abandonadas. Eu sei que você quer mudar essas palavras para lhes dar esperança de que ela possa voltar a eles, mas você sabe que esses pensamentos não são meus. Como uma parte aqui, eu estava indo para adicionar as palavras por enquanto, abandonado, por enquanto. Então o Senhor disse, eu não quero que você suavize isso. Esses são os meus pensamentos. Eu não quero que você suavize isso, porque isso é seu pensamento, não meu. Sinto muito, Senhor. Eu sei, eu entendo. Eu preciso de você para se manter firme em exatamente o que eu digo a você e não vacilar como Pedro fez. Fique firme e deixe as flechas voarem. Eu não posso usá-la ao máximo se você é um junco balançando ao vento. E para o resto de vocês, minhas noivas, quando foi o dia em que deixei de amar e cuidar de você? Estou pedindo para você deixar algo ir, porque eu quero privá-lo ou te abençoar. Pode confiar em mim? Você decide. Nesse meio tempo, eu derramarei o meu espírito doce de arrependimento e lhe pedirei para considerar suas maneiras à luz do que eu disse a você. Em conclusão, eu só quero fazer uma pequena oração com você. Senhor, por favor, nos mostre o que é importante para nós, para passarmos o nosso tempo. Ajude-nos a estar vazios e a ter um novo odre, que você pode preenchê-lo com vinho novo, e para não ser distraído ou preocupado com qualquer coisa, mas para sermos fixos em Ti, Jesus. E como vemos seus olhos e ouvimos o seu coração, vamos saber o que você quer de nós
e que está próximo. Nós não precisamos de olhar para o mundo, para estas coisas. Tudo o que precisamos de saber, Senhor, vem da Tua presença. É infundido o conhecimento porque nós estamos lá com as batidas do Seu coração. Então, eu, Claire, oro para que todos nós tenhamos esse novo vinho, essa relação de amor e esse conhecimento infundido. E paremos de buscar depois as coisas do mundo que nos fazem ficar cansados, exaustos e por vezes mesmo com medo. Ajude-nos a confiar em nós tão completamente, Senhor, que és a nossa única fonte. Obrigada, Jesus. Nós te amamos.